Olá, alunos. Eu sou a professora Carlota, professora das cadeiras de Teoria Geral do Processo e Direito Processual do Trabalho. Hoje, no nosso canal Falando Direito, nós vamos conversar um pouco sobre competência da Justiça ao Trabalho. Esse assunto ainda é muito corriqueiro na prova da ordem, em virtude da ampliação que teve a competência da Justiça ao Trabalho com a Emenda Constitucional 45 de 2004. Mas antes, vamos relembrar um pouco as regras de competência. Podemos classificar a competência em razão da natureza da relação jurídica, ou seja, competência material em relação à matéria. Em relação à matéria, a competência da Justiça ao Trabalho está prevista no artigo 114 da sua Constituição Federal e no artigo 652 da CLT. Ainda temos a competência em razão do lugar ou territorial. Essa é aquela competência que a cidade que nós vamos escolher, a vara, qual vara do trabalho nós vamos distribuir a ação? Ela está prevista no seu artigo 651 da CLT. Temos ainda a competência em razão da hierarquia dos órgãos judiciários, ou competência interna ou funcional. E a competência em razão do valor da causa, prevista no seu artigo 852 e seguintes da CLT, que nos traz o rito sumarício. A competência funcional, pessoal, é aquela competência dos tribunais, ou seja, das ações cuja origem não é no primeiro grau de jurisdição, mas sim no TRT ou no TST. Nem toda reclamatória trabalhista se inicia nas varas do trabalho. Apenas os dissídios individuais, em sua maioria. Exemplo de competência originária dos tribunais são os dissídios coletivos. A competência funcional e a competência em razão da matéria são competências absolutas, ou seja, o juiz delas pode conhecer de ofício, não havendo preclusão para as partes ou para o juiz. Isso quer dizer que elas podem ser declaradas em qualquer grau de jurisdição e a qualquer tempo no processo. Ou seja, a parte pode invocar incompetência material antes do trânsito em julgado. Mas o momento processual mais adequado para a parte trazê-la é em preliminar de defesa, mas ela nunca se prorroga. Por isso, pode ser invocada em outro momento processual, não ocorrendo a preclusão. Por seu absolutismo, ela é de interesse público. Já a competência em razão do território é relativa. A parte deve invocar a incompetência por meio de exceção de incompetência. Caso a exceção de incompetência não seja invocada pela parte no momento oportuno, a competência se prorroga, ou seja, a gente tem o fenômeno da perpetuatio jurisdicionis. Nessa competência, então, existe a preclusão. Ela é de interesse privado e, portanto, o juiz não pode, de ofício, se declarar incompetente. É a regra prevista no seu artigo 114 do CPC. Vamos tratar agora um pouco da competência material da Justiça ao Trabalho, que foi bastante ampliada com a Emenda Constitucional 45. Ela está prevista no artigo 114 da Constituição, que é de obrigatório conhecimento para ti que vai fazer a prova da ordem na primeira fase. Vamos analisar esse artigo. Compete à Justiça ao Trabalho processar e julgar. Número 1. As ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Vamos trabalhar esse inciso em partes. Primeiro, vamos falar das ações oriundas da relação de trabalho. Essa parte é importante, porque antes da Emenda Constitucional 45, a competência da Justiça ao Trabalho era para as ações oriundas da relação de emprego, ou seja, da relação de trabalho na espécie seletista. Pois bem, essa limitação foi ampliada, certo? Quais relações de trabalho podem ser discutidas na Justiça ao Trabalho? Será que todas elas? Esse tema é ainda bastante polêmico, pessoal, portanto, ele tem sido objeto de prova. O que se entende é que as relações que podem ser equiparadas à relação de consumo não são discutidas na Justiça ao Trabalho. Nesse sentido, o STJ editou a súmula 363.
Vamos ver ela aqui na nossa tela. Ela diz: compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente. Compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada pelo profissional liberal contra o seu cliente. Ora, então, o advogado, quando não recebe os seus honorários, aquele que ele contratou com o seu cliente, assim como o médico, quando não recebe os seus honorários, assim como o dentista, esses não vão propor reclamatória trabalhista na Justiça do Trabalho. Eles vão cobrar os seus honorários na Justiça Comum. Fora essa súmula, as questões não estão totalmente pacificadas. Então, na sua prova de primeira fase, essas outras questões controversas geralmente não são cobradas, certo? Então, se atente para aquelas questões que já estão pacificadas e que fazem parte da letra da lei. Vamos à segunda parte do inciso. Abrangidos os entes de direito público externo. Entes de direito público externo, pessoal. Por exemplo, nós podemos dizer os empregados do consulado, tá? Que são empregados seletistas, mas de um ente público externo. A terceira parte, essa parte do inciso ensejou bastante discussão. Essa parte diz o seguinte: ela fala que os empregados, ou melhor, que os servidores públicos da administração direta, indireta e autárquica, a competência seria da Justiça do Trabalho. Em virtude dessa redação, a Associação Federal dos Magistrados ajuizou uma ADI, a ADI 3395 no STF. Essa ADI foi julgada e ficou decidido que a ação que envolve o estatutário, todos aqueles que possuem um estatuto próprio da administração pública direta, indireta de quaisquer dos entes da federação, não é de competência da Justiça do Trabalho, certo? O artigo diz exatamente: é da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Não são da Justiça do Trabalho esses. Os incisos 2 e 3 não requerem muitas discussões, mas é preciso saber que eles são novidades trazidas pela Emenda Constitucional 45 e, portanto, são objeto de prova corriqueiramente. Vejamos o inciso 2. Ele diz: as ações que envolvam o exercício do direito de greve. Ora, antes da emenda constitucional, apenas os dissídios coletivos de greve é que eram de competência da Justiça do Trabalho. Hoje, são quaisquer ações que decorrem do exercício do direito de greve. Por exemplo, uma ação possessória, uma reintegração de posse, um interdito proibitório, uma manutenção da posse, onde os empregados estão obstruindo o direito de posse do empregador. Ficam excluídas, no entanto, da competência da Justiça do Trabalho quaisquer ações penais, mesmo quando decorrente do direito de greve, certo? O inciso 3 também é novidade. Vejamos ele aqui na sua tela. As ações sobre a representação sindical, entre sindicatos, entre sindicato e trabalhador e entre sindicato e empregador. Gente, antes da emenda, uma briga entre sindicato pela representatividade da categoria era dirimido na Justiça Comum. Hoje, essa disputa deve ocorrer na Justiça Especial do Trabalho. E não é só isso. Também ações entre os sindicatos e trabalhadores e sindicatos e empregadores. Como, por exemplo, o sindicato que vai cobrar a contribuição do empregador ou do empregado, certo? Essas ações hoje são na Justiça do Trabalho. Vamos analisar agora o inciso 4º do seu artigo 114. O inciso 4º diz: os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado tratar de matéria da jurisdição trabalhista, antes da emenda, eles já eram da Justiça do Trabalho, mas ela só podia julgar, o juiz, tá? Os juízes do trabalho só podiam julgar quando
a autoridade coatora era o próprio juiz, ou seja, a competência originária do tribunal. Agora, pessoal, com a mudança da Constituição, quaisquer autoridades públicas, como, por exemplo, o delegado do trabalho, o fiscal do trabalho, que praticar um ato contrário à lei e estiver na posição de autoridade coatora, contra essas pessoas, os mandados de segurança e os habeas corpus serão julgados hoje na Justiça do Trabalho de primeiro grau, certo? Ou seja, antes da emenda constitucional 45, quando a autoridade coatora era externa ao Poder Judiciário, não cabia a Justiça do Trabalho. E agora ela entrou para a competência da Justiça do Trabalho, certo? Bem, além disso, pessoal, a gente precisa analisar o inciso 5. O inciso 5 nos traz o seguinte: os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no artigo 102.1-O da Constituição Federal. Esse artigo 102.1-O trata do conflito de competência. O conflito de competência da Justiça do Trabalho entre juízes do trabalho ocorre aonde? Na Justiça do Trabalho. Mas o artigo 102 fala do quê? Fala do conflito de competência entre a Justiça Comum e a Justiça do Trabalho. Aí, dirimir esta questão não é dentro da Justiça do Trabalho. Inciso 6, pessoal. O inciso 6 fala: as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Fala do quê? Da ação de indenização por dano moral, que antes havia uma discussão se ela ocorria na Justiça do Trabalho ou na Justiça Comum. E a gente encontra na jurisprudência anterior à emenda constitucional tanto julgados na Justiça Comum Estadual como julgados na Justiça do Trabalho. Hoje está previsto na lei, na Constituição e, portanto, é pacificado. Cuidado com as ações de danos morais por acidente do trabalho na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho limita-se a dirimir a relação de trabalho e emprego, certo? Não se trata aqui de ação acidentária em face de órgão previdenciário. Essas ações são da competência da Justiça Comum Federal, certo? Vejamos a súmula 392 do TST, que pacifica qualquer controvérsia a respeito desse tema. Súmula 392, dano moral e material, relação do trabalho, competência da Justiça do Trabalho. Ela é do Tribunal Pleno e diz o seguinte: nos termos do artigo 114, inciso 6 da Constituição da República, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material decorrente da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente do trabalho e doenças a ele equiparadas, ainda que proposta pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido. Vamos ao inciso 7. Inciso 7 diz: as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. As ações relativas às penalidades administrativas, pessoal, isso significa o quê? Isso também é uma novidade trazida pela emenda constitucional. As autuações administrativas que são impostas aos empregadores. Se o processo administrativo gera uma multa, essa multa é cobrada na Justiça do Trabalho. Se o empregador pretende anular esse processo administrativo, ele o faz na Justiça do Trabalho, certo? Ainda temos o inciso 8º. O inciso 8º diz: a execução de ofício das contribuições sociais prevista no artigo 195.1a, 2 e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir. Pessoal, execução das contribuições previdenciárias. Esse inciso já existia quando da emenda constitucional 45.
Mas ele não é originário da competência da Justiça ao Trabalho. Ele foi trazido para a competência da Justiça ao Trabalho com a emenda constitucional número 20. Cuidado, não confunda. Certo? E mais ainda, são apenas as contribuições previdenciárias decorrentes das sentenças condenatórias proferidas pelos juízes e tribunais do trabalho. Ou seja, as ações meramente declaratórias, que apenas reconheçam o vínculo de emprego, elas não ensejam a execução das contribuições previdenciárias pela Justiça ao Trabalho. Sobre esse inciso, temos uma importante súmula. Vejamos a súmula 368 do TST. Descontos previdenciários e fiscais, competência, responsabilidade pelo pagamento, forma de cálculo. Inciso 1. A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. A competência da Justiça ao Trabalho quanto à execução das contribuições previdenciárias limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores objeto do acordo homologado, que integrem o salário de contribuição. Certo? O inciso 9, pessoal, do artigo 114, ele traz uma regra genérica de competência. Ele diz o seguinte: outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. Significa, pessoal, que as leis podem trazer regras de competência material trabalhista. E isso acontece, a exemplo do que temos no artigo 652 da CLT. Esse artigo, por exemplo, ele dá competência para a Justiça do Trabalho para processar as ações contra o OGMO, o órgão gestor de mão de obra. Essa, então, pessoal, é a competência material da Justiça do Trabalho. O artigo 114 da Constituição tem que estar, portanto, na ponta da sua língua. Vamos agora tratar da competência territorial da Justiça do Trabalho. Vejamos a regra de competência territorial, que ela está inserida no caput do artigo 651. Ela diz: a competência das juntas de conciliação e julgamento é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro. Então, gente, olha só, a regra é a do local da prestação de serviço. Mesmo que o empregado ou o trabalhador tenha sido contratado em outro local ou tenha sido contratado no estrangeiro, a regra é que a ação deve ser proposta aonde ele presta serviço. Ou seja, o que importa é o local onde ele trabalhou. Vamos a um exemplo. O empregado é contratado em Torres, no Rio Grande do Sul. Mas ele presta os seus serviços na cidade vizinha, que é Passo de Torres, Santa Catarina. Então, a ação tem que ser proposta em Passo de Torres. Essa regra comporta duas exceções. As exceções estão previstas no parágrafo 1º e 3º. Primeiro, vamos à regra do parágrafo 1º. Vejamos. Quando for parte de dissídio, agente ou viajante comercial, a competência será da junta da localidade em que a empresa tenha agência ou filial, e a esta o empregado esteja subordinado. E na falta, será competente a junta da localização e que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima. Essa exceção, pessoal, trata do empregado agente ou viajante. O que é empregado agente ou viajante? É o empregado itinerante, que presta serviço em diversos locais ao mesmo tempo. O vendedor pracista, o representante de venda. Nesses casos, a competência para julgar a reclamatória trabalhista é da vara onde a empresa tem uma agência ou uma filial e a ela o empregado tem que se reportar, ou seja, a ela ele está subordinado. A qual filial o empregado tem que se reportar? Vamos a um exemplo. Ele trabalha em São Paulo e viaja pelo território de Valinhos, Vinhedo, Campinas. Mas ele se reporta, ele é subordinado à filial de Campinas. Então, nesse caso, ele deve propor a ação trabalhista dele em Campinas, certo? Agora, pessoal,
E quando o empregado não se reporta a nenhuma filial, a qualquer filial? Quando ele não está subordinado a uma filial específica, o empregado vai propor aonde a ação? O empregado vai propor ação na vara do seu domicílio ou na vara mais próxima, ou seja, mais próximo da casa dele, porque é mais benéfico para ele. A segunda exceção, ela está prevista no parágrafo 3º. Vejamos esse parágrafo. Em se tratando de empregador que promova a realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços. Esse parágrafo traz a hipótese da empresa itinerante. Veja bem, não é mais o trabalhador itinerante, é a empresa. O empregador, ele promove suas atividades em diversos locais, sem um local fixo de trabalho. É a ideia do circo, pessoal. É a ideia das trupes, das feiras. Nesse caso, a vara onde se propõe a reclamação trabalhista, ou a reclamatória trabalhista, ou a inicial, pode ser qualquer local onde o empregado tenha trabalhado, ou no local onde ele foi contratado, certo? E o parágrafo 2º, professor, o que fala o parágrafo 2º do artigo 651? Esse parágrafo, ele trata do trabalhador que presta serviço no estrangeiro. Vejamos, ele diz: a competência das juntas de conciliação e julgamento, estabelecidas neste artigo, estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo em contrário. Veja, esse parágrafo trata do empregado que trabalha no exterior, o qual pode propor a ação trabalhista no seu domicílio no Brasil ou no local mais próximo ao seu domicílio. A gente não pode esquecer, pessoal, da OJ 149 da SDI 2 do TST. Vejamos o que diz essa OJ. Ela diz: conflito de competência, incompetência territorial, hipótese do artigo 651, parágrafo 3º da CLT, impossibilidade de declaração de ofício de incompetência relativa. Não cabe declaração de ofício de incompetência territorial no caso de uso pelo trabalhador da faculdade prevista no artigo 651, parágrafo 3º da CLT. Gente, nessa hipótese, resolve-se o conflito pelo reconhecimento da competência do juízo do local onde a ação foi proposta. Ou seja, no caso do parágrafo 3º, onde há uma opção do trabalhador, essa opção deve sempre ser respeitada. Ok? Fique atento para a sua prova.